Ministro, eu quero... Todo mundo, eu acho que assiste o senhor diariamente na televisão, lê no jornal, já conhece, se sente um pouco íntimo do personagem Sérgio Moro, do ex-juiz. Mas eu quero contar um pouco como foi a infância do senhor lá em Maringá, né? Poxa, infância? Eu chegando lá atrás. Se eu contar um pouco, queria dar um pouco do contexto. O senhor é do Paraná, interior do Paraná, né? Isso. De uma... O senhor tem eu nasci em Maringá, Maringá. né? Maringá. Às vezes tem uma confusão, falam que eu nasci em Ponta Grossa, coisa assim, mas meus pais eram de Ponta Grossa, mas eu nasci em Maringá, o pé vermelho, como a gente chama, né? Porque é terra roxa e a colonização é paulista, então tem muito de São Paulo na região de Maringá. É claro que é Paraná, né? Então, a infância foi normal, não tem nada assim... Às vezes as pessoas ficam achando que teve algum... Noite das Revelações, um relâmpago do céu. Teve assim um insight, vou virar juiz um dia. Sim, não. Quando foi que o senhor falou, quero ser advogado e pensar na carreira de magistratura? Normalmente, como toda criança normal, a gente quer ser policial, bombeiro, coisas dessa espécie, né? O explorador. Eu gostava muito daqueles programas que tinham, acho que passava até na Globo, Mundo Animal, né? Que é os precursores do National Geographic, assim. E meu pai era geógrafo, então eu sempre, poxa, seria legal ter um trabalho desse, de ir lá na África, fotografar, filmar animais selvagens. Você nunca foi? Não. Não deu tempo ainda. Não deu tempo, mas vai dar, quem sabe. Vai. E depois, no entanto, depois da escola normal, né, eu acabei resolvendo ir para a faculdade, escolhi Direito, e eu fui pegar gosto pelo curso mesmo, pela metade do curso de Direito, principalmente por conta de estágio profissional. Comecei a trabalhar no escritório de um grande advogado lá de Maringá, uma pessoa que eu prezo muito, Edivaldo Joaquim de Souza, e era na área tributária até, nem era área criminal. E, no entanto, do meio do curso para o final, embora eu gostasse muito ali do trabalho de advogado ou de estagiário como advogado, também advoguei alguns anos, eu preferi fazer o concurso para juiz. Me senti, assim, mais confortável como juiz. Por quê? Como juiz você tem uma liberdade maior. Você não está vinculado ao interesse do cliente, né? E, assim, o cliente nem sempre tem razão, né? Mas o trabalho do advogado é sempre defender o cliente, dar a melhor defesa para o cliente. Eu queria ter um pouco mais de independência. Que história é essa que o senhor já recebeu de cliente no começo da carreira, abóbora, banana, tem isso? Não, Era um escambo? Como é que é isso? Não, tem uma situação, eu fazia o estágio no escritório profissional, que é um escritório consagrado. Mas com os amigos, nós começamos a tentar montar uma coisa própria, né? Mas é aquele escritório de advocacia começando, eram dois amigos de faculdade, eu, na verdade, trabalhava mais onde eu estava e atendia um pouquinho naquele escritório. E aquele escritório de começo só aparecia aquelas causas, né? As piores do mundo, né? Então eu lembro uma das primeiras que apareceu lá, uma senhora que tinha uma fazenda e um trator invadiu uma plantação de abóbora e ela queria uma indenização. E aí, evidentemente, o pagamento ia ser com fruta, né? Uma coisa assim, era uma coisa assim bem inicial, principiante ali dos advogados, mas era divertido. O senhor já falou da carreira de juiz, eu leio bastante sobre a carreira do senhor, sobre... Vou desafrouxar aqui, que me disseram que o seu programa é descontraído. Descontraído? Se eu ficar a gravata apertada, eu vou ser O senhor vai ver ao longo do programa, tá? Tá bom. Então, se você quiser, o senhor aperta, dependendo da pergunta. Tá bom. Mas o senhor falou da carreira de juiz e eu já fui pensando no seguinte, se o Alberto Youssef, porque eu acho que as pessoas, o senhor começou a ter um destaque, assim, sair no jornal, Sim. uma coisa mais nacional, no caso do Banestado, né? Sim. Farol da Colina. Sim. E o Banestado. Eu fico me perguntando se o Alberto Youssef foi o divisor de águas na carreira do senhor como juiz. O senhor já fez essa reflexão? Porque depois ele aparece, obviamente, na Lava Jato. Mas foi isso que... Não, eu não, o caso do Banestado foi um caso muito grande, tinha muita atenção na época. E era um caso mais ou menos que estava morto em Foz do Iguaçu. Aí criaram essa vara especializada de lavagem de dinheiro lá em Curitiba. Os processos foram para Curitiba. E foi feito, a meu ver, né? Claro que sempre cabem algumas críticas, foi feito lá um bom trabalho. Foi criada uma força-tarefa do Ministério Público, foi criada uma força-tarefa da Polícia Federal. E havia uma vara, né? Que eu era o juiz, que estava comprometida unicamente com aqueles processos. Isso permitiu que aqueles processos que estavam basicamente mortos
tivesse um avanço. Às vezes eu ouço alguma crítica, que foi um fracasso, tal, tal. Não foi um fracasso, o caso estava morto e foi feito alguma coisa, foram feitas coisas importantes. Agora, é inequívoco que muita coisa se perdeu depois nos escaninhos dos processos, né? Porque a gente tem esse sistema processual, agora deu uma melhorada na minha avaliação, esse sistema processual de recursos que nunca acaba. Aí não adianta nada fazer um bom trabalho, às vezes até em primeira instância, e as coisas depois se perdem porque nunca chegam ao final. É porque no caso dele, como eu acompanhei, a impressão que fica é que teve um sentimento de frustração ali, porque ele delatou, depois ele voltou a delinquir. Houve essa... Essa é uma situação engraçada, né? Porque quando ele foi preso agora, depois da Lava Jato, e ele falava, ele, assim, até confessou, fez um novo acordo, mas ele não admitia reconhecer que ele tinha violado o acordo anterior. Que ele dizia o seguinte, não, o acordo anterior tinha que sair do mercado de câmbio negro. Eu saí do mercado de câmbio negro, segundo ele. Ele só não delinquiu ali. Ele começou daí a lavar dinheiro profissionalmente para políticos, né? Evidentemente era uma quebra de acordo, mas ele vinha com esse discurso. Ele arrumou né? outro nicho para atuar. Exatamente. Então, bem, a impressão é que ele já fazia isso no passado, mas em menor escala. Mas no que se refere a ele ter abandonado, de fato, o mercado de câmbio negro, parece que ele deixou mesmo. E o primeiro contato do senhor aqui em Brasília, assim, num caso nacional, foi no gabinete da ministra Rosa Weber, durante o Mensalão. O senhor especializado no combate à lavagem de dinheiro, para a gente explicar para quem está assistindo, a gente, a ministra Rosa Weber chamou o senhor como juiz auxiliar para ficar no gabinete auxiliando no julgamento do Mensalão. Isso também é uma curiosidade, porque o senhor, de juiz auxiliar, depois passou a juiz protagonista do maior escândalo de corrupção, pelo menos é avaliado assim por muitos especialistas, que é a Lava Jato. Ali o senhor já sabia, já imaginava que poderia encontrar aqueles personagens do Mensalão novamente na Lava Jato, por exemplo, o Zé Dirceu? Não, de forma nenhuma. Às vezes as pessoas têm essa ilusão de que a gente tinha essa visão lá atrás, né? Por exemplo, eu escrevi um artigo lá em 2004 sobre a Mãos Limpas na Itália, né? E assim, foi um artigo que eu escrevi porque eu era juiz criminal na época, aquela experiência me interessava, daí eu pesquisei e entendi que tinha material suficiente para escrever um artigo. Aí depois, quando surgiu o Lava Jato, o pessoal levantou aquele artigo e colocou como se fosse um plano para Lava Jato, do que ia fazer, ou que eu teria alguma coisa de uma premonição, né? Então, enfim, nada a ver. É muito parecida, né? Assim, a Mãos Limpas, até no caso de Pietro, que sim. Ele, depois de investigador, passou para política. O senhor se considera político? Não. Eu, diferentemente do de Pietro, cada um tem a sua experiência. Até tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Uma pessoa muito simpática. Ele saiu para a política depois, teve sucessos e insucessos dentro da política, né? Mas, assim, eu entrei para ministro da Justiça com uma visão, a minha visão, pelo menos, é para ter um trabalho aqui mais técnico e, principalmente, qual que era a minha preocupação? O que a gente viu na Itália, né? Embora hoje o contexto seja diferente, mas logo após a Manipulite teve uma reação política muito forte contra aqueles esforços anticorrupção. E a minha avaliação foi, puxa, não gostaria que isso acontecesse. Foi tanta dedicação aí nos últimos anos, não só minha, mas de muita gente, também da sociedade brasileira. E eu vi a oportunidade de assumir uma posição no governo, que é uma posição de força, né, de poder, e trabalhar ali para tentar avançar, né, não só contra a corrupção, mas contra o crime organizado e o crime violento, e também impedir qualquer espécie de retrocesso, né. É um trabalho difícil ali, mas eu vi dessa forma a oportunidade, né? Então, não me considero assim um político, por exemplo, vinculado a partido, com esse tipo de posicionamento. Não que tenha alguma coisa errada nisso. Claro que aqui no Ministério tem que fazer política, né? Tem que conversar com muita gente, tem que conversar com outros membros do Poder Executivo. Tem que defender as posições do governo. Exatamente. Ministro, o senhor falou dessa relação com a Mãos Limpas e eu me lembrei que ali no finalzinho já da operação, pelo menos da fase exitosa, de fato várias leis foram aprovadas que afrouxavam, não era para combater a corrupção, era para combater a investigação, né? Isso. Aqui a gente está vendo reação não só do Congresso, aí eu estou falando, por exemplo, do projeto de abuso de autoridade que foi aprovado, está lá na mesa
do presidente, mas também, claro que não é da alçada federal, mas, por exemplo, o caso do senador Flávio Bolsonaro, de uma certa forma, ele colocou um freio nas atribuições do COAF, que o senhor sabe melhor do que ninguém, fundamental para fazer investigação. Como o senhor vê essa atuação para esvaziar o COAF? Porque o senhor, que sempre se posicionou, como o senhor acabou de fazer aqui, tem um discurso forte do combate à corrupção e atua para isso, o senhor ficou em silêncio neste caso específico do COAF. É porque é filho do presidente? Não, veja, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Dias Toffoli, sobre esse caso. E, assim, institucionalmente, eu não acho apropriado o membro de um poder ficar criticando, seja para elogiar, ou seja para questionar decisões de outro poder. Então, eu acho que é uma questão institucional, certo? Esse é um caso que está lá no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal vai decidir ainda sobre essa liminar. Não diz respeito ao caso do senador, né? Diz respeito a um contexto um pouco mais geral. Mas ele é o principal beneficiado. Não colocaria dessa forma. A decisão teve efeitos amplos, né? E vai ser discutida lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Isso vai ter que ser avaliado. Existe um sistema de prevenção à lavagem, existem preocupações aí quanto a questões de privacidade. Isso vai ter que ser muito bem equacionado ali pelo Supremo Tribunal Federal. Porque o que eu li na imprensa é que o senhor foi ao ministro Toffoli, que o senhor citou agora lá do Supremo, para pedir que essa decisão seja revista, porque o COAF, o senhor inclusive quando assumiu, queria o COAF no Ministério da Justiça, não teve isso? Não, isso é um comentário de jornal, né? Isso aí... Mas e o comentário do ministro? E o comentário do ministro? Não. A gente tem um trabalho aqui, vamos dizer assim, estrutural, a gente tem uma preocupação com o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, mas a gente não lida com esses casos concretos. O nosso trabalho é uma visão mais geral. Então a gente tem uma preocupação mais geral com uma série de situações e é importante nós trabalharmos para tentar avançar, vamos dizer assim, o nosso sistema contra a corrupção, contra o crime organizado. Muitas vezes as pessoas relacionam a lavagem de dinheiro com corrupção, mas o problema é maior. A lavagem de dinheiro é algo que financia toda atividade criminosa, tráfico de drogas, tráfico de armas, enfim, crime organizado. Você acha que não tem um desmonte do COAF? Um desmonte do COAF? Houve essa decisão inicial. Isso é engraçado, né? Porque eu nunca pedi que o COAF viesse para mim. Não teve essa demanda lá atrás? Não teve. Então, o pessoal constrói algumas narrativas que não são verdadeiras. Quando eu procurei o presidente, nós assumimos um compromisso, né, de que nós seríamos firmes contra a corrupção, contra o crime organizado e contra a criminalidade violenta. Né? Essa foi a razão de eu ter aceito os convites do Ministério. Na formatação foi dito, olha, o COAF pode ir para o Ministério da Justiça. Eu não tinha pedido isso, mas achei interessante, porque a minha visão é que o COAF estava meio desestruturado no anterior Ministério da Fazenda. Ele veio para cá, nós reforçamos a estrutura, né? No entanto, a medida provisória que transferiu não foi aprovada pelo Congresso, nesse ponto, e ele voltou para a economia. Dentro da economia, houve essa decisão de transferir ao Banco Central. Eu conheço lá o presidente do Banco Central, Roberto Campos, pessoa muito séria. Eu tenho certeza que o COAF está em boas mãos. E, inclusive, a estrutura que havia aqui, que nós havíamos reforçado, foi transferida ao Banco Central. O importante é que ele funcione bem, com independência e com autonomia. Eu estou perguntando isso, ministro, porque o senhor acompanha. Hoje em dia, todo mundo tem uma opinião a respeito... Eu vou apertar a gravata aqui. Eu falei. O senhor acompanha as redes sociais, até entrou no começo do ano, acho que foi no começo do ano, né, no Twitter. E hoje em dia todo mundo tem opinião a respeito de tudo. Sim. E aí, claro que quando o senhor aceitou vir para o governo, o discurso da oposição é que o senhor estava fazendo trabalho na Lava Jato com o desfecho que levou o ex-presidente Lula à cadeia e que era uma perseguição política. Isso dizem os aliados do ex-presidente. Inclusive, quando o presidente Bolsonaro foi candidato, o discurso do combate à corrupção, ele foi o candidato que encarnou, isso o senhor sabe bem disso. Eu estou falando isso porque agora no governo, quando, por exemplo, as investigações estão em cima de um aliado ou de um dos filhos, como é o caso do Flávio Bolsonaro, o discurso também é de que há uma perseguição dos investigadores. O senhor acha isso razoável? Como o senhor avalia isso? Porque o senhor é um técnico, né? Assim, eu estou falando como o juiz Sérgio Moro. O senhor já conseguiu tirar
Não, veja, eu assumi um compromisso com o presidente, nós dois temos um compromisso firme contra a corrupção, contra o crime organizado e o crime violento. E essa é a missão que eu estou tentando realizar aqui, com o apoio do presidente. Então, mas desde assim, que não chegue lida, no fim? Não, a gente não lida com essas questões concretas. E essa investigação, em particular, nem está no âmbito dos órgãos federais. Isso está sendo realizado lá pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, ninguém vai interferir em nada. Não seria próprio, né, fazer qualquer espécie de intervenção. Eventualmente pode ter alguma reclamação ou outra, mas isso não reflete em políticas institucionais. O presidente permanece firme, na minha avaliação, com esse compromisso que assumiu, não comigo, né, assumiu com o país. Essa de reverter a decisão do COAF, o senhor concorda? O senhor acha que seria melhor? Não cabe fazer esse tipo de... Acho que eu não posso fazer esse tipo de afirmação, avaliação em relação à decisão de outro poder. Nós acompanhamos com respeito às decisões judiciais, temos uma avaliação, né, mas eu acho que não seria próprio eu ficar emitindo juízo de valor. Ministro, o senhor disse que tem muita lenda, né, de quando, por exemplo, quando o senhor assumiu, que não teve essa coisa de o senhor pedir o COAF, mas teve publicamente o presidente dizendo que o senhor teria liberdade total para fazer as indicações, as nomeações, a tal da carta branca. Mas desde o começo do governo a gente já viu, por exemplo, o senhor falou do COAF, eu lembrei do Roberto Leonel, uma escolha do senhor, uma pessoa técnica até séria, até onde a gente tem a notícia. E mais recentemente o presidente falou dessa troca, da possível troca na direção da Polícia Federal. Ontem o senhor fez elogios públicos ao Maurício Valeixo, também tido como muito sério, muito técnico dentro da corporação. O senhor sempre falou que só iria ao governo com essa carta branca. A carta branca acabou? Não, veja, é um superdimensionamento. Dentro de um governo, evidentemente, sempre vai haver divergência, controvérsias, as coisas vão daí se acomodando, né? É como a história das abóboras lá na carruagem. As coisas vão se acertando. Então tem um diálogo, evidentemente, intenso. O presidente é o chefe do Poder Executivo. No caso do presidente do COAF, né, o Roberto Leonel é um auditor da Receita Federal extremamente qualificado, né, uma pessoa da minha absoluta confiança. No entanto, veja, o COAF saiu do Ministério da Justiça e foi para o Ministério da Economia e depois para o Banco Central. Aí esses órgãos têm as suas autonomias próprias para tomar suas decisões, certo? Então também eu não posso interferir nesse tipo de decisão tomada no outro órgão. Se fez a opção, né, pela nova formatação dele está no Banco Central de se colocar um servidor do Banco Central, isso tem que ser respeitado, né? Como eu disse mais uma vez, né, às vezes existe uma série de construção de teorias da conspiração, mas o COAF, né, agora virou o IFE, né, Unidade de Inteligência Financeira. Isso é a única crítica que eu já falei para o Roberto Campos. Acho que o nome aí... Porque o IFE, ela já era uma Unidade de Inteligência Financeira, né? Então ficou um nome meio sem graça, mas tudo bem. Mas o resto está em boas mãos, a estrutura normativa ali proposta é boa. Não é? E na Polícia Federal? Porque... A Polícia Federal foi comentários e... Mas assim... Não, foi público, ministro. Ele disse, quem manda sou eu, não é o ministro Moro. Como o senhor se sentiu? Não me cabe ficar comentando afirmações do presidente. Acho que também seria impróprio. Mas sobre a Polícia Federal, né? Não estou falando do presidente, porque o senhor é o chefe da Polícia Federal. Não sou o chefe da Polícia Federal de forma nenhuma. A única pessoa que eu indiquei na Polícia Federal foi o diretor da Polícia Federal. Maurício Valeixo. Sim. Mas se ele sair, o senhor ficaria no governo? Não tem essa questão. Qual das duas? É? Qual das duas? Ele saiu? Isso seria uma questão especulativa, né? Eu acho que não cabe responder questões especulativas nesse caso. O senhor acha que ele está mantido no cargo? Pelo que o senhor conversa com o presidente? No cargo. Não tem risco para ele? Não há riscos? Veja, como eu tenho as várias funções aqui do Ministério da Justiça, as coisas eventualmente podem mudar, mas ele está no cargo, permanece no cargo e tem a minha confiança. Tem a confiança, Certamente. Né? Ontem até eu estava acompanhando o Twitter à noite e o senhor trocou afagos ali com o presidente, falando desse discurso da política do combate à corrupção, e o presidente disse que está com o senhor, né? Depois dessas polêmicas recentes que a gente acompanhou. E aí eu queria falar um pouco do pacote anticrime e do projeto de abuso de autoridade. Lá em 2017, houve um movimento para tentar aprovar, o senhor se lembra bem disso.
Roberto Requião, Renan Calheiros no Senado Federal. Sim. Isso não foi exitoso, só agora eles conseguiram fazer essa aprovação. O senhor acha que isso se deve ao desgaste da imagem da Operação Lava Jato, como dizem alguns especialistas, por conta da revelação das mensagens do Intercept? Eu acho que essas mensagens do Intercept já não tem mais muito maior reflexo, né? O que aconteceu foi que, primeiro, há um hackeamento criminoso, foi obtido por meios criminosos. 2, não há uma demonstração de autenticidade. 3, isso foi divulgado com um sensacionalismo, né? Faltou pegar um tambor e sair batendo e divulgando essas mensagens. Eu não vejo impacto nenhum nisso. Os processos são públicos, as decisões foram públicas, as provas estão lá, as mensagens não revelam nada, né? Além de não serem demonstrada a autenticidade, não demonstram nenhuma fraude, nada de errado ali em relação ao que foi feito dentro desses processos. Houve essa decisão lá da Câmara, já tinha sido aprovado no Senado, de aprovar esse projeto de abuso, agora foi encaminhado ao Executivo e vai ser analisado, né? Se é sancionado, se é vetado se é em parte ou integral. O que existe, várias associações de policiais, juízes, promotores, muitas autoridades também têm externado aqui, e também junto lá ao Planalto, uma série de preocupações. Ninguém é favorável ao abuso, mas tem que se tomar muito cuidado para que uma criminalização do abuso não acabe tendo o efeito deletério de evitar que o policial, juiz e promotor façam a coisa certa. Tomem decisões, e às vezes tem que ser decisões corajosas, né? Às vezes contra o crime organizado, contra o tráfico de drogas, tráfico de armas, não só a corrupção. Então não se pode colocar a atividade desses órgãos, dos agentes da lei, sobre uma perene ameaça. Olha, se você for duro, se você for rigoroso, se você fazer a coisa certa, se o adversário for poderoso, você está sujeito a processo. Então tem que ter um equilíbrio aí, isso está sendo analisado. Nesse caso do Intercept, ontem até uma das procuradoras do caso, o senhor acompanha, veio a público pedir desculpas por uma das mensagens que eles teriam trocado ali no caso da morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia. E nas redes sociais, como eu disse, todo mundo tem opinião para tudo. Algumas pessoas dizendo que aquilo comprovava que as mensagens eram verídicas. Eu perguntei do Intercept, ministro, porque eu acompanhei o senhor no Senado, e o senhor ficou sendo sabatinado pela oposição, aliados, e muitos deles comparavam aquele momento das mensagens com a divulgação dos áudios de Lula e Dilma. Não, isso não tem nenhuma relação. Eu lembro que o senhor até comentou a respeito disso, mas eu pergunto isso porque lá eles faziam uma avaliação assim, se o juiz não tem que dar o exemplo, entendeu? Se há é nesse sentido, porque acho que as pessoas se confundem um pouco com esse caso. Veja, uma situação de uma interceptação legalmente autorizada e foram colhidas provas relevantes sobre uma possível obstrução da justiça. Mas divulgadas fora do horário, né? Isso foi levado a público. Isso foi uma decisão tomada pelo ministro Teori, respeito muito o ministro Teori, mas no fundo, assim, não é que não havia uma autorização judicial. Havia autorização judicial. Aí foi determinado, olha, vamos cessar, e entre a implementação da ordem veio aquele áudio. Não tinha nada de legal, uma intromissão ilegal na privacidade. Outro lado, eu tenho aqui hackers criminosos, tá, que invadem, né, aparelhos de presidente da República, ministro da Justiça, promotores, e começam a divulgar essas mensagens com o intuito de quê? De anular condenações criminais e soltar criminosos que comprovadamente saquearam a Petrobras. Então, assim, existe comparação possível entre uma situação e outra. Uma investigação autorizada judicialmente sobre atividade criminal e criminosos buscando comprometimento, soltar outros criminosos, invadindo os celulares de autoridades públicas. Comparação inexistente. O que eu acho aqui que é uma grave violação da privacidade, tá? No segundo caso, e pessoas oportunistas estão utilizando essas situações para buscar, vamos dizer assim, se isentar das suas responsabilidades perante a justiça. É que naquele caso, só para o senhor me diga se eu estiver errada, eu me lembro que o senhor até mandou escusas ao Supremo, não teve isso? Eu mandei escusas porque gerou uma turbulência que eu não imaginava. Eu nunca imaginei que aquilo ia gerar toda aquela polêmica para mim. Era uma situação bastante... Não teve um cálculo político?
da divulgação? Não, cálculo político não. Ele vê uma situação de obstrução da justiça. Eu acho que essa situação de obstrução da justiça tinha que ser informada ao público. Ali no caso Ali não tem nada de político. Agora, eu, como juiz, tenho que preservar a atuação da justiça. É porque ali, o senhor lembra bem, logo depois daquilo veio o presidente Temer, foi logo depois, ali foi, acho que foi o auge, ministro, da Lava Jato, o senhor diria isso? O auge? Não sei. O auge, assim, da repercussão, isso que o senhor falou, vamos à turbulência, então, da turbulência da Lava Jato, que acabou levando a saída da presidente Dilma, foi bem no finalzinho, depois Temer. E eu fiquei me perguntando sobre esse uso do discurso do combate à corrupção que o senhor... Não, uso não, veja. Não. O que eu tenho são criminosos que saquearam a Petrobras e que foram responsabilizados e foram punidos. Não do senhor, na campanha. O único uso da justiça e da lei para fazer o que é o certo. Não, na campanha. O uso do discurso do combate à corrupção na campanha presidencial de 2018, era isso que eu ia concluir. Ah, tá bom. Que aí virou uma grande plataforma e a pessoa que melhor incorporou isso aos olhos da população foi o presidente Bolsonaro. O senhor... Sim, porque vários tinham um discurso... tímido e errado em relação ao tema. Um candidato passou praticamente o primeiro turno inteiro falando em anistia a criminosos. Depois, no segundo turno, mudou o discurso. Outros não tinham coragem de fazer qualquer juízo de demérito em relação ao comportamento criminoso de muitos que estavam do seu lado. Então, assim, foi fácil a população identificar quem tinha o discurso mais firme, que era o presidente então candidato Jair Bolsonaro. Mas isso que eu queria falar. O senhor acha que esse discurso do combate à corrupção não foi afrouxado agora com essas ingerências políticas ou defesa do filho dele, no caso do COAF? O senhor não sente essa mudança no tom do discurso do governo? Nós vamos avançar. Não do senhor. Nós vamos avançar. Não, nós, o governo, nós vamos avançar em relação ao enfrentamento à corrupção. Esse é um compromisso não só entre mim e o presidente Jair Bolsonaro, mas é um compromisso com a população. Isso com certeza é uma demanda do senhor desde o começo, né? Para estar aqui. Essa é a condição para eu estar aqui, né? Se não tivesse isso. Agora, existem outras situações, né? Por exemplo, nós temos um problema sério em relação ao crime organizado. Então, um dos nossos principais objetivos aqui também é o enfrentamento do crime organizado. Nós não temos sido, vamos dizer assim, nós temos sido duros contra o crime organizado. A ilustrar o fato, primeiro, dos atos do governo e com apoio do presidente, com apoio também do governo de São Paulo, foi a transferência das lideranças do PCC de São Paulo para os presídios federais. Para te explicar, né, a minha avaliação, em 2006 tiveram aqueles atentados à população civil e a policiais em São Paulo por essa organização criminosa. Naquele momento, as lideranças já deveriam ter sido transferidas a presídios federais. Já tinha. Primeiro presídio federal de Catanduvas, eu fui um dos primeiros juízes corregedores, né, dos presídios federais. Os presídios federais, eles reúnem os criminosos mais perigosos do país e eles são bons por quê? Porque não tem fuga, não tem histórico de rebelião, não tem celular lá dentro. Então a capacidade de comunicação das lideranças com o mundo exterior é diminuída. Não fizeram a transferência. Alguns dizem lá que houve uma espécie de acomodação. Não é? E qual que é a sinalização ruim que isso transmite? Bem, existe uma organização criminosa, nós não temos coragem de mexer com essa organização criminosa. Isso fortalece a organização criminosa e pessoas que estão fora da organização criminosa muitas vezes têm a seguinte avaliação: bem, essa é uma organização que eu quero fazer parte, porque ela intimida os agentes públicos. Então é uma estratégia errada e, a meu ver, essa é uma das razões porque essa organização criminosa saiu de São Paulo e se transformou numa organização criminosa nacional. Então, um dos primeiros atos do novo governo foi, não, a linha vai ser diferente. Nós transferimos dessas lideranças, claro que não é uma decisão minha, é uma decisão institucional, não é? Nós transferimos as lideranças criminosas para presídios federais, onde presídios federais, hoje em dia, é o fim da linha. Acabou a carreira criminosa. Não tem mais a possibilidade de ficar transmitindo ordens de assassinato, salves gerais para o mundo exterior. Segurança Pública, ministro. O senhor recentemente enviou um ofício ao Ministério da Economia dizendo que, sem recurso, até 2020, não dá para fazer todos esses planos e esses projetos que o senhor tem, por exemplo, para a área do combate ao crime organizado. Eu sei que todos os ministérios, até o ministro Marcos Pontes veio aqui também, e ele está contando do colapso nas bolsas de estudo, de pesquisa.
No caso do senhor, de forma específica, o que não vai dar para fazer, o senhor já sabe se esse dinheiro não sair, se o Ministério da Economia... Eu até falei com o ministro Paulo Guedes, gosto muito do ministro Paulo Guedes, e, no fundo, assim, todos os ministérios estão com problemas de orçamento. Principalmente isso decorre do fato do teto de gastos, que foi aprovado durante o governo Temer. Então, a base das despesas obrigatórias cresce e as discricionárias diminuem. Então, o espaço orçamentário fica menor. E é muito normal provocar o Ministério da Economia, eles que têm a Bolsa, né, para pedir mais dinheiro. Então, todos fazem isso, todos os ministérios fazem isso. Não sei como esse ofício, sei lá, veio a público, mas é algo absurdamente corriqueiro. Jornalismo, né, ministro? Até falei para o ministro, ministro, desculpa aí pela retorção, ninguém teve intenção de nada, né, de gerar nenhum constrangimento. E, no fundo, não existe nenhum constrangimento, isso é muito normal, as pastas, né, às vezes, de gladiarem-se por recursos. É que é prioridade, né? Segurança pública é um dos pilares. Eu acho que é importante, viu, porque as próprias eleições, o discurso foi muito forte. E a insegurança, ela impacta muito a vida das pessoas. A pessoa tem, às vezes afasta investidor, afasta turista, mas o principal compromete a tranquilidade das pessoas. As pessoas têm medo, às vezes, de pegar um ônibus, ser assaltada, de parar na esquina, ou de pegar um carro e ser assaltado no sinal, às vezes ser vítima de um crime muito maior. Então, é algo que precisamos lidar, porque esses índices que nós temos de criminalidade... eles são anormais, nós não podemos aceitar isso como natural. Vamos ressalvar que desde o início do ano está tendo uma queda significativa, né, nos principais indicadores criminais e no país inteiro. O que atribui isso? Existe um esforço maior dos governos locais, mas também tem algum mérito do governo federal, né, a ilustrar o fato de que a queda é mais ou menos generalizada. Então não é um fenômeno restrito a um ou outro estado. Mas ainda caiu, por exemplo, o homicídio cerca de 20% desde o início do ano, é um número de vidas muito significativo poupado, mas nós precisamos trabalhar para reduzir ainda mais. Isso é fundamentalmente importante. Nós temos a obrigação de trazer maior segurança, maior percepção de segurança para a vida das pessoas. E a segurança pública é um setor que precisa de investimentos, mas os recursos, vamos dizer assim, com não tanto dinheiro se pode fazer muita coisa. Isso é relevante. Então, é diferente assim de, por exemplo, investimento em obras de infraestrutura, que tem um custo muito mais elevado. Não é? Mas o presidente tem esse compromisso e acho que vai ter uma melhoria do orçamento. Agora, num cenário de uma certa dificuldade fiscal, é natural que o orçamento nunca corresponda àquilo que nós desejaríamos. Aí os ministros, né, tanto eu como os demais, nós temos que compreender. O senhor falou disso, eu lembrei do pacote anticrime, que está parado lá no Congresso, né? O senhor também já sofreu algumas derrotas naquele pacote parado lá no Congresso. Parado não, está sendo discutido, mas o senhor já sofreu algumas derrotas nesse pacote. O senhor encara como uma derrota pessoal? É pessoal com o senhor? Não, não tem nada de pessoal. Mesmo na época, como era juiz, toma decisão, às vezes a decisão não prevalece, às vezes ela tem alguma reforma total, parcial, tal, etc. Então, essa vida, o trabalho tem... Isso é normal. Tem essas situações que você ganha, tem dias que você não ganha. A mesma coisa no pacote anticrime. Na verdade, no pacote anticrime não houve ainda nenhuma deliberação legislativa, porque existe um comitê criado, né, para discutir, um grupo de trabalho, para tentar fazer lá uma conformação entre o meu projeto, o projeto do governo, na verdade, e o projeto feito lá por uma comissão constituída pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso vai ser encaminhado oportunamente a uma comissão, ao plenário, e aí vão ter as votações, as decisões. Então tem todo um processo legislativo longo, né? Mas eu nunca encaro essas coisas do ponto de vista pessoal, não. Acho que não é produtivo, simplesmente. O senhor disse que, quando o governo assumiu, uma das prioridades, é claro, é o combate à corrupção, ao crime, mas recentemente o presidente disse que é para dar uma segurada nesse pacote. Não, mas ele, 2 dias depois, ele retificou, né, e disse da importância do pacote. Mas, senhor, isso que eu quero emendar. O senhor sente esse empenho pessoal para aprovar o pacote do governo? O governo tem um compromisso com várias políticas públicas, entre elas com o pacote anticrime. Claro que o foco de interesse maior do pacote anticrime é aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Não porque, vamos dizer assim, é um projeto no qual eu acredito, acho que tem coisas importantes ali, entendeu?
nós podemos avançar muito no enfrentamento da criminalidade, seja da corrupção, do crime organizado, do crime violento, com medidas executivas, que é o que a gente tem feito. Inclusive, amanhã vamos lançar um programa importante de redução da criminalidade em municípios mais violentos do país, escolhidos, né? Agora, com propostas, reformas legislativas, nós podemos avançar mais. Então, por exemplo, só para falar não vamos ser aqui uma aula de direito, coisa assim, fica chato, né? Perde a audiência. Mas... Não, o senhor apertar a tecla SAB ganha audiência, as pessoas querem entender, querem explicar. Não, uma medida que eu acho que é importante, é fácil de entender. O pacote é muito simples, né? Mas uma medida que tem lá importante. Quem é preso porque foi condenado por ser integrante de grupo criminoso organizado, tá? Não obtém benefício prisional, por exemplo, progressão de regime, ou saidinha, ou coisa que o valha, enquanto permanecer vinculado a uma organização criminosa. Porque como vai provar isso? Isso tem elementos probatórios, isso vai ser decidido pelo juiz da execução. O juiz da execução vai avaliar, né? Veja, a pessoa já foi condenada, então já passou a fase da presunção de inocência, né? O veredito de culpa já foi estabelecido. Aí vai verificar o quê? Olha, esses benefícios, o que eles visam? Visam retornar um cidadão à sociedade e não um soldado do crime. Agora, se o preso não faz a escolha básica de que quer deixar de ser um soldado do crime, por que vai conceder benefícios? Então, a ideia não é manter mais gente presa por mais tempo. A ideia simplesmente é impor uma escolha. Olha, você vai ter que escolher o benefício ou o mundo do crime. Não faz sentido dar benefício quem fez a escolha pelo mundo do crime. Isso está no pacote. Isso está no pacote. Isso eu acho que tem um potencial muito forte para enfraquecer essas facções criminosas, muitas delas aí com controle relativo sobre alguns presídios do Brasil. E a questão das milícias entra nisso também? Eu tenho essa dúvida sobre o crime organizado, né, ministro? O senhor, em fevereiro, defendeu o endurecimento do enfrentamento às milícias, mas eu vejo pouco, para não dizer nada, de discussão disso no Congresso e também dentro do governo. Qual é o projeto? Não, de forma nenhuma. Nós temos uma política firme, executiva, de enfrentamento ao crime organizado. Agora, muitas investigações, isso leva tempo. Vamos colocar assim, hoje em dia, a parte da milícia até já se vale de tráfico de drogas. Mas crime organizado em geral, a apreensão de cocaína pela Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal é recorde até o momento no Brasil. Muitas dessas organizações criminosas, inclusive investigações, têm reclamado do governo. Não são exatamente eleitores do presidente Jair Bolsonaro e nem são aqui favoráveis à política do Ministério. No pacote anticrime, nós inclusive colocamos lá uma norma expressa dizendo que a milícia é organização criminosa, que é mesmo, né? Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. E as milícias têm que ser combatidas com rigor. Nós até colocamos isso de maneira expressa, está lá no pacote. E é até interessante, gente, às vezes é contra colocar isso no pacote. Eu não entendo muito bem por quê. Acho que o Estado tem que ser muito firme contra essas organizações criminosas, que elas cresceram muito nos últimos anos, sob pena de nós não conseguirmos, perdermos o controle no futuro. Cada vez mais que nós retardemos o enfrentamento dessas organizações criminosas, tanto maior vai ser o custo no futuro. Claro, enfrentamento com o quê? Investigação exitosa, prisão e isolamento das lideranças e confisco do patrimônio. Tudo com o devido processo. E o excludente de ilicitude? O senhor é a favor? Ainda é a favor? Ou o senhor acha que tem que dar uma modulada nesse texto? Porque eu estou acompanhando bem essa discussão ali no Congresso. Alguns parlamentares, até o presidente da Câmara já falou sobre isso abertamente. A gente tem que proteger o policial, mas sem dar o que eles chamam de licença para matar, né? Vai cair a audiência, porque a gente está falando muito sobre a questão jurídica. Na verdade, questão de segurança, né? Não, sim, estou brincando. O ministro, ele está medindo a audiência do programa. Na verdade, o pessoal cria uma celeuma aí desnecessária. Não tem nada de licença de matar nesse pacote. O que existe é uma reclamação das forças de segurança que muitas vezes, agindo no cumprimento do dever, protegendo ele mesmo ou um terceiro, acabam ficando vulneráveis a processos. Por exemplo, uma das medidas que a gente propôs lá, está sendo muito criticado, que se a pessoa se excedeu na legítima defesa por vamos dizer, uma situação de estresse elevado, que o juiz possa deixar de aplicar a pena, é uma norma igual que existe no Código Penal alemão e no Código Penal português.
né? Inclusive dá para citar o artigo 33 do Código Português e, coincidentemente, do Código Penal Alemão. Então, algo que nações, né, vamos dizer, são consideradas como extremamente respeitadoras dos direitos humanos, já tem. Nós apenas colocamos lá no nosso código. Agora, no jogo do político, o que coloca? Uma licença para matar. Mas, ministro, não tem licença para matar. O senhor sabe como... Eu sei que o Brasil não é a Alemanha, e aqui, quando tem confronto em morro, quem morre é o pobre, o negro, em confronto policial, que a polícia entra lá para fazer uma operação. Claro que a gente jamais vai generalizar, mas a gente acompanhou alguns desses confrontos recentes. Isso não acaba avalizando esse tipo de possibilidade de um confronto desse? Tem uma retaguarda jurídica, então... Não, de forma nenhuma. Eu sempre falei, a estratégia de enfrentamento do crime organizado nunca é do confronto policial. Agora, diferentemente do que acontece na Alemanha, vamos reconhecer que existem áreas no Brasil que têm um domínio territorial de grupos criminosos organizados, às vezes com armamento pesado. A polícia tem que tomar atitudes em relação a isso, com estratégia, com inteligência, para retirar esse domínio territorial. Eventualmente, pode existir um confronto nessas circunstâncias, certo? Que faz o policial ter que agir. Isso é indesejado. Qualquer dano colateral ou mesmo a morte do criminoso. O criminoso tem que ser preso e responder pelos seus crimes, não ser morto. Agora, precisa ter um tratamento jurídico em relação a isso. E você não pode aí penalizar, né, um policial, olha, só pode revidar quando você levar um tiro de fuzil. Aí também não, né? O policial lá da Alemanha normalmente não está exposto a esse tipo de situação, como o policial às vezes no Brasil está, infelizmente. Então nós temos que tratar juridicamente essa questão. Não existe, fora no discurso político, nenhuma proposta de licença para matar, né? Eu, como ministro, como ex-juiz, sou absolutamente contra qualquer, vamos dizer, esse tipo de discurso, né? Licença para matar. Agora, precisa ter proteção jurídica para os policiais no cumprimento do dever. E no projeto de abuso de autoridade, já tem mais ou menos uma ideia do que pode ser vetado? Isso ainda está em discussão no âmbito do governo. Isso não está fechado ainda? Não, isso no fundo quem toma a decisão é o presidente da República, né? O papel nosso é fazer sugestões, conversar com ele, etc. Ele tem se mostrado bastante sensível à necessidade de, vamos dizer assim, equilibrar coibir o abuso de autoridade com a necessidade de não tolher demais a atividade policial do juiz ou do promotor. Ministro, o senhor falou em teorias da conspiração. Eu fiquei pensando no seguinte, o senhor, claro, acompanha e eu apuro muito no bastidor, tem uma visão de alguns aliados, do entorno do presidente, de que o senhor tem um potencial para ser candidato em 2022. O senhor já falou algumas vezes, desde que começou a carreira como juiz, não, desde que virou juiz da Lava Jato, que nunca pensou em entrar para a política e tal, mas tem esse capital político. O senhor se vê como adversário do presidente em 2022? O senhor se vê como adversário do presidente em 2022? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Eu já falei diversas vezes que não pretendo ser candidato a nada. O senhor não é candidato à presidência da República? De forma nenhuma. Não tem essa intenção? Acho que não tem nem o perfil. Eu vim aqui para uma missão específica técnica e eu estou concentrado no meu trabalho como ministro da Justiça e de Segurança Pública. Parece muito claro para mim que o candidato do governo federal à presidência da República em 2022 será o presidente Jair Bolsonaro. Seria impróprio, né, pensar de maneira diferente. Então, assim, isso são aquelas ilusões, entra naquela rede de intrigas, teoria da conspiração e tal, etc. Às vezes atrapalha fazer o trabalho, né, do cotidiano. Eu lembro quando o senhor foi no comecinho do ano na Globo News, na Central. Sim. E me marcou muito quando, acho que fui eu que perguntei se o senhor, sobre a carreira de juiz, e o senhor até colocou a mão assim, 22 anos, foram 22 anos. Difícil. E eu achei aquilo curioso, porque eu fiquei pensando depois com os desdobramentos dos eventos agora, de lá para cá, aquilo foi em fevereiro, se o senhor em algum momento se arrependeu de abandonar a magistratura. Não me arrependi. Veja, foi uma escolha difícil, né? Porque
diferentemente do que acontece em outros países, não tem um caminho de volta. Então você sai da magistratura, você abandona não só o status de segurança jurídica que tem o juiz, mas você também a aposentadoria integral babal, né? Vamos colocar assim. Claro que acho que você não pode trabalhar pensando em aposentadoria, mas claro que é algo que é relevante. Planejamento, o senhor está falando de vida. Planejamento a longo prazo. Mas havia uma missão, havia essa ideia de, olha, vamos lá, vamos tentar consolidar os avanços anticorrupção, vamos evitar retrocesso, vamos avançar no crime organizado, vamos tentar trabalhar esse problema da criminalidade violenta. Então, acho que são objetivos importantes que justificavam a saída. E agora, claro, dentro da gestão do Ministério, da gestão política, você tem avanços, os avanços às vezes não são tão rápidos como você gostaria, mas eu acho que nós temos feito boas coisas aqui dentro do Ministério, né? E essa redução significativa da criminalidade no país inteiro, a meu ver, é um ilustrativo. E o senhor falou que não teve essa conversa o senhor nunca pensou nisso, em ser candidato, mas ir para o Supremo, o senhor já falou que pode ser um sonho. O senhor sonha com essa cadeira no Supremo? Não, eu já falei também, eu nunca vi discutirem tanto vaga no Supremo quando não existe vaga. Mas né? É o futuro. Então, assim, antigamente ninguém dava muita bola para o Supremo. Né? Foi crescendo institucionalmente o Supremo Tribunal Federal, um papel cada vez mais importante. É uma instituição central, a meu ver, dentro de uma democracia liberal. Tá? E teve um papel de destaque nos últimos anos, talvez desde a Ação Penal 470 ao mensalão, mesmo antes, em outras matérias também. Mas sempre houve a discussão quando surge uma vaga. Quando surge uma vaga, tem a discussão. E às vezes é uma discussão acirrada. E é importante que a sociedade civil, a imprensa fiquem atentas a essa situação. Agora, sem haver uma vaga, essa discussão, a meu ver, é totalmente equivocada. Mas sonho não tem a ver com... O ministro Celso de Mello, por exemplo, tem um grande apreço ao ministro Celso de Mello. É uma figura respeitadíssima no meio jurídico. Acho também como magistrado, tem aí 30 anos, né, de Supremo Tribunal Federal, um homem extremamente culto. Eu acho impróprio ficar discutindo vaga que não existe. Ministro, o senhor falou que eu perguntei de arrependimento sobre a magistratura e eu tenho uma outra pergunta, se o senhor quiser afrouxar essa gravata. Não, estou brincando. O senhor pensou em algum momento em sair do governo depois desses reveses que o presidente Bolsonaro falou publicamente, que o senhor disse que é teoria da conspiração, mas que, de uma certa forma, acaba desautorizando decisões que o senhor tomou. Sim. O senhor pensou em sair do governo? São especulações, são aquelas, vamos dizer assim, divergências, conflitos, às vezes alguma coisa falada e tal, etc., mas tudo permanece normal. Mas o senhor não pensa em sair do governo? Não, estou realizando um trabalho com o apoio do presidente. Vai ficar os 4 anos? Olha, é uma possibilidade, né? O pessoal fica com essas especulações todas e tal, de onde vai fazer e tal. Eu odeio isso, porque, primeiro, o meu destino a mim pertence. Né? Então, eu vou tomar as minhas decisões no momento oportuno. Eu posso simplesmente terminar esses 4 anos e pedir o boné e, sei lá, ir para a iniciativa privada. Depois dos 4 anos. Subir por um tempo. Sim, não tem problema nenhum quanto a isso, né? Eu acho que ninguém tem um destino traçado. Vai ser não sei o quê, vai ser não sei o quê. Não, peraí, quem toma a decisão sou eu, né? Assim como eu saí da magistratura. Foi uma decisão difícil, mas eu achei que era uma decisão que eu tinha que tomar naquela ocasião. Acho que foi uma decisão importante, não me arrependo dela. Né? E o que eu vou fazer daqui a 3 anos? Não sei. Ministro, para concluir mesmo, porque assim, tem milhões de perguntas que as pessoas querem fazer, mas tem um tempo finito o programa, infelizmente. É possível não, é provável. É provável? É provável, sim. Eu não entrei no governo para sair, entrei no governo para ficar. Né? Mas tem alguma coisa que o senhor, que assim, é condição sine qua non? Alguma coisa que o senhor diga, se isso acontecer, eu saio? O contrário, né? Essa é a ideia, que é outro tipo de especulação, né? O que acontecer e tal. Acho que é uma pergunta muito hipotética. Ministro, o senhor reflete pouco, então, né? O senhor reflete pouco? Nossa, que eu reflito aqui. O trabalho aqui é puxado, viu? Como juiz já era, mas o trabalho aqui é bem puxado. Então, aqui
É porque aqui não depende só do senhor, né? Acho que essa é a diferença lá em Curitiba, o senhor tinha caneta. Aqui o senhor não tem a caneta, né? Não, mas nunca dependeu só de mim mesmo em Curitiba, né? Depende essa mais ilusão, do senhor, né? Há uma ilusão de que a Lava Jato fui eu que fiz, não fui eu que fiz, isso foram instituições, né? Eu fazia uma engrenagem dessas instituições, haviam outros magistrados em outras instâncias, havia o Ministério Público, havia a Polícia Federal, havia no decorrer do percurso surgiram outros magistrados de outras cidades lá, como o Marcelo Bretas lá no Rio de Janeiro. Então, assim, nunca fui só eu, né? Assim como aqui também nunca sou só eu tenho que construir políticas públicas dentro do espaço que me cabe, e isso daí tem Congresso, tem o próprio Poder Executivo, tem o Supremo Tribunal Federal. É uma construção. E ontem a gente teve essa decisão do Supremo que anulou a condenação, foi a primeira decisão que anulou uma condenação do senhor da Lava Jato, lá da segunda turma. O senhor tinha se referido mais cedo de reveses, isso nem tinha acontecido ainda. Isso é um desses retrocessos na avaliação do senhor para o combate à corrupção? Aí entra naquele tema assim, institucional, né? Eu acho que não é apropriado eu, como ministro da Justiça, do Poder Executivo, fazer ponderações ou críticas da decisão do Supremo Tribunal Federal. E para encerrar mesmo agora, a gente estava brincando antes de começar a entrevista, que muitas pessoas, o senhor é tido como a figura símbolo da Lava Jato, na rua, o senhor ainda sofre muito passa, né? Porque sofrimento é uma coisa ruim, o senhor ainda passa por esse assédio na rua, agora como ministro do governo, como o senhor lida com isso? Olha, já há algum tempo a privacidade ficou um pouquinho prejudicada, né? Claro que nós tentamos manter os espaços privados, o mais importante para mim é a minha família, né? Eu gosto muito de passar o meu tempo livre com a minha esposa, com meus filhos, claro, com amigos também, evidentemente, mas realmente nos espaços públicos, nas ruas, nos aeroportos, etc., é um pouquinho mais difícil, tem muito assédio, né? Assédio normalmente positivo. Isso é bom também, por um lado, porque reflete, se não fosse o apoio, né, da opinião pública, se não fosse o apoio da sociedade brasileira ao enfrentamento da corrupção, nós não teríamos chegado aqui. Por isso que eu digo, isso não é um trabalho meu, do Ministério Público, da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal. Isso foi uma construção, foi uma conquista da democracia brasileira, que vem amadurecendo. Então, embora isso tenha um peso na privacidade, acho que eu não tenho muita legitimidade para reclamar.